Together, we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América. E cá estamos com o Fogo e Fúria para a análise de mais uma semana da atualidade política dos Estados Unidos e continuamos muito focados no que se está a passar no Médio Oriente. Continua a guerra que une Estados Unidos e Israel contra o Irão, que afeta ali uma série de países naquela região. Para já, parece que a guerra está a chegar ao fim, sem Donald Trump ter atingido todos os objetivos a que se tinha inicialmente proposto. Comigo neste Fogo e Fúria, como sempre, viva Pedro Guerreiro. Viva, Ruben. Eu sou o Ruben Martins e hoje, Pedro, se olharmos para o cenário, parece que Trump está mesmo a preparar uma retirada do Médio Oriente. Nos Estados Unidos a gasolina está com um valor na casa dos $4, bastante alto até, e a taxa de aprovação de Donald Trump não descola dos 30%, um valor bastante baixo. Até que ponto é que esta decisão é uma estratégia de segurança nacional ou apenas uma saída de emergência para estancar a fuga dos eleitores antes das eleições intercalares de novembro? É uma saída de emergência exclusivamente ditada pelo impacto que a guerra no Irão está a ter na frente doméstica norte-americana. Tal como temos dito, estamos em ano de eleições nos Estados Unidos. Os republicanos estão em risco de perder a sua maioria no Congresso, ou aliás, as suas duas maiorias, tanto no Senado como na Câmara dos Representantes. Isso teria, obviamente, um impacto muito adverso, muito negativo para a agenda de Donald Trump. Portanto, é um ano eleitoralmente quase tão importante como um ano de eleições presidenciais. E Trump já estava numa crise de popularidade antes desta guerra. Aliás, uma das teorias é que esta guerra acontece para Trump tentar fugir a essa crise de popularidade, mas a verdade é que apenas agravou essa crise. Na semana passada temos já sondagens a colocar Donald Trump abaixo dos 40% de taxa de aprovação, e temos casas de sondagens reputadas como a Ipsos ou como a YouGov, e especificamente no caso da YouGov, a colocar Trump já nos 33% de taxa de aprovação, ou seja, apenas 1 em cada 3 inquiridos norte-americanos, e podemos inferir que essa também é a inclinação do resto do eleitorado. Apenas 1 em cada 3 apoia Trump neste momento. E não tem tanto a ver com uma questão de política externa, ou o que é que o eleitor comum possa pensar sobre o Irão ou sobre o papel dos Estados Unidos no mundo. Tem a ver, sobretudo, com as consequências económicas no dia-a-dia que esta guerra tem também nos Estados Unidos. E esta semana, por exemplo, o preço da gasolina nos Estados Unidos passou a barreira dos $4 por galão, que é 3,7 litros. É claro que isto é um preço que não impressiona o nosso ouvinte português por aí além. No entanto, temos que pensar que os Estados Unidos são um país altamente dependente do automóvel, que o automóvel é necessário. Aliás, eu sei isto por experiência própria. No passado, enquanto vivia lá, é necessário um automóvel para ir a qualquer lado, para ir às compras, ao médico, para levar as crianças à escola. E, portanto, isto é uma subida do custo diário de vida muito, muito drástica para os norte-americanos, tanto por essa via direta do preço da gasolina, como, evidentemente, pelo encarecimento de tudo o resto, da produção agrícola, da produção industrial, do comércio. Portanto, as coisas estão a ficar muito, muito complicadas e muito apertadas para o norte-americano comum e agravadas por esta guerra. E esse é isso que explica porque é que esta guerra está a se tornar também tóxica para Trump. Aliás, é muito provável que Donald Trump declare vitória na noite desta quarta-feira, mas o regime iraniano sobreviveu à sucessão de Ali Khamenei. Podemos mesmo falar de uma vitória quando, na realidade, pouco mudou em Teherão? Não podemos, e sejamos muito objetivos. Trump nunca nos explicou muito bem o que é que justificou esta guerra. Mas tanto ele como os membros do seu governo foram falando ao longo deste mês
de vários objetivos, ou seja, derrubar o regime iraniano, impedi-lo de obter a bomba atómica, destruir os mísseis iranianos, reabrir depois o Estreito de Hormuz, que foi um problema causado pela própria guerra. E é muito, olhando para isto tudo, é muito difícil dizer que os Estados Unidos ganharam categoricamente a guerra. Também não se pode dizer que o Irão tenha saído bem deste conflito, mas os Estados Unidos não ganharam categoricamente a guerra. E vamos ver isto ponto a ponto. Houve uma mudança de regime em Teherão ou não? Não houve. Houve a morte do Ayatollah Ali Khamenei, ou seja, o guia supremo da Revolução Iraniana, o chefe de Estado do Irão, mas isso não significa que o regime tenha ruído, tal como não ruiu com a morte de outras figuras muito importantes do regime. O Irão tem, e utilizando uma metáfora desportiva, tem um banco de suplentes muito longo, muito extenso, e as linhas de sucessão, tanto do poder político como do poder militar, e concretamente da Guarda da Revolução, já estava todo definido há muitos anos, ou seja, o Irão estava preparado para esta situação, estava já a cautelar a perda dos seus líderes, e, portanto, é quase como aquela figura da mitologia grega, da Hidra. Corta-se uma cabeça, nasce outra cabeça em seu lugar, e isto não é uma questão de pessoas, é uma questão de instituições. A Guarda da Revolução continua a existir, a estrutura da teocrática iraniana continua a existir, também as instituições civis, a presidência, o parlamento, o governo. Portanto, o regime não cai, nem aconteceu aquilo que Trump também desejava e tinha até apelado publicamente, que era uma revolta popular dos iranianos para derrubar esse regime. Não aconteceu, evidentemente que é fácil explicar porquê, não é por uma questão de popularidade do regime, é porque, em primeiro lugar, os iranianos estão eles próprios a sobreviver a uma guerra e também compreendem, quer dizer, que em janeiro houve protestos com mortes de milhares de manifestantes, ou seja, o regime iraniano mantém um caráter letal para o iraniano comum e recriar em Teherão um cenário igual ao 25 de abril de 1974 em Portugal não é algo execuível, não é compreensível. Portanto, mudança de regime não aconteceu. E no nuclear as coisas estão exatamente como antes, ou seja, o Irão neste momento terá cerca de 400 quilos de urânio altamente enriquecido, que é suficiente para fabricar uma dezena de bombas atómicas, e não há nada durante este mês que nos faça, a nós ou à Agência Internacional de Energia Atómica ou até ao próprio Pentágono, pelo contrário, devido às declarações públicas destas entidades, não há nada que indique que o Irão tenha perdido essa capacidade e esses recursos. Portanto, o Irão continua, em teoria, a ser uma ameaça nuclear. Depois, aliás, esta guerra e a radicalização que incutiu no regime iraniano abre a discussão da mudança da doutrina nuclear iraniana. Ou seja, antes da morte de Ali Khamenei, o guia supremo iraniano, pelo menos oficialmente e publicamente, declarava que o Irão não ia produzir armas atómicas. E havia até uma fatwa, um decreto religioso contra a produção de armas atómicas. Ora, o fim dessa doutrina está agora em aberto e há até já um debate público nos meios estatais iranianos sobre o abandono do Irão do Tratado de Não Proliferação e assumir publicamente que o Irão quer e vai produzir armas nucleares. Portanto, nuclear também, neste capítulo, não há uma vitória norte-americana. Podemos dizer que há uma vitória parcial, ou quase total, na redução da capacidade bélica do Irão. Mas não é total, ou seja, neste momento, Israel, por exemplo, diz que cerca de 70% da indústria militar iraniana está destruída, ou seja, há uma menor capacidade de reposição do estoque de mísseis balísticos, por exemplo, mas não está totalmente aniquilada, e tanto que até hoje continuam a ser disparados mísseis e drones para os países vizinhos do Golfo e para Israel. E, por fim,
à questão do Estreito de Hormuz e de todo o efeito para a economia mundial. O Estreito de Hormuz estava aberto antes da guerra, está agora fechado após a guerra. E Trump já fez saber esta semana que reabrir o Estreito de Hormuz não era uma prioridade norte-americana, que isso era uma responsabilidade para os aliados europeus ou para os países do Golfo, e Trump prepara-se para afastar-se desta guerra sem resolver o problema que criou. E enquanto Trump prepara as malas para ir embora do Médio Oriente, Israel continua com a frente de guerra no Líbano. Esta retirada sinaliza o fim da era dos Estados Unidos como um apoio seguro de Israel naquela região? Não, creio que não. Creio que não mudou nada de muito fundamental, não só no apoio da administração Trump ao governo de Benjamin Netanyahu em Israel, nem sequer em relação ao consenso bipartidário que há em Washington de apoio norte-americano a Israel. Ou seja, não mudou. O que eu acho que pode ter havido novamente com este conflito iraniano no último mês é um desgaste cada vez maior da imagem de Israel junto do eleitorado americano e, no caso do Partido Republicano, dentro do movimento MAGA, que é a base de apoio de Donald Trump dentro do Partido Republicano, porque, quer dizer, instalou-se, não é uma teoria, é um facto. Israel foi fundamental para levar os Estados Unidos a entrar nesta nova guerra no Médio Oriente. É uma guerra tremendamente impopular, portanto a sua impopularidade é também associada a Israel. Esta entrada na guerra viola princípios do trumpismo de não intervencionismo, princípios de isolacionismo, de não envolver os Estados Unidos em guerras em que não está diretamente interessado. Portanto, por essa via, sim, podemos dizer que este conflito prejudicou a imagem de Israel nos Estados Unidos, mas de forma concreta não creio que cesse o apoio de Washington a Israel. E a eventual saída da NATO de que Trump fala, é bluff ou há mesmo possibilidade da aliança existir sem o seu principal parceiro? No imediato não vai acontecer nada porque Trump sozinho, ou seja, o presidente dos Estados Unidos não pode decretar ele próprio a saída do país da NATO. Isso é uma decisão que cabe ao Congresso em Washington e o Congresso em Washington não vai decidir nada nesse sentido, pelo menos não no imediato, porque a Aliança Atlântica beneficia os Estados Unidos não apenas militarmente, mas também economicamente. A Aliança Atlântica é uma lista de clientes garantidos para a indústria de defesa norte-americana e deitar fora essa lista de defesa, impulsionando a indústria de defesa europeia, nomeadamente, é algo que não interessa muito nem sequer ao Partido Republicano. Portanto, não creio que essa ameaça seja executada mesmo. Agora, o que há, de facto, é uma desvalorização cada vez maior da Aliança Atlântica, das boas relações de outrora entre os Estados Unidos e a Europa. Esta guerra voltou a adensar isto, não só porque foi lançada sem Washington ter consultado previamente os seus aliados europeus, sem explicar publicamente quais eram os propósitos da guerra, e depois de um ano de Trump sempre a criticar e até a insultar e a humilhar os seus aliados europeus. Portanto, era perfeitamente previsível que os europeus não iam correr a auxiliar Trump e os Estados Unidos no Irão e concretamente no Estreito de Hormuz. Não quer dizer que não o façam agora num cenário pós-guerra, tanto que o governo do Reino Unido já convocou uma cimeira de países para discutir a situação do Estreito de Hormuz. Agora, isto que Trump apresenta como uma traição dos seus aliados é, na verdade, a consequência natural do comportamento e da desvalorização que Trump teve em relação aos seus aliados. E Pedro, como é que podemos interpretar a chamada de Marco Rubio a Paulo Rangel nesta terça-feira? Portugal é mesmo dos poucos países da NATO que apoiam o regime norte-americano nesta ofensiva no Médio Oriente, ainda que, obviamente, não participe diretamente na guerra. Olha, isto significa que se houver um divórcio atlântico entre a América e Europa, um divórcio a sério, Portugal vai ter muita dificuldade
em escolher entre a mãe e o pai, digamos assim. Porque é evidente que Portugal é um país europeu, está na União Europeia, é aqui que tem a sua casa, mas o Atlântico é outra casa portuguesa e as relações transatlânticas sempre foram um pilar fundamental da política externa portuguesa, e isto não é apenas uma questão de termos um governo de esquerda ou de direita, e eu remeto qualquer análise política interna para os nossos colegas de política, mas de facto a manutenção de boas relações entre Portugal e os Estados Unidos sempre foi uma prioridade para Lisboa, também independentemente do partido que esteja no poder em Washington. E isto decorre, evidentemente, da nossa condição geográfica, das nossas relações económicas. Os Estados Unidos são um parceiro comercial muito importante para Portugal, do peso da nossa diáspora no outro lado do Atlântico. Falamos de mais de 1 milhão de portugueses e lusodescendentes a viver nos Estados Unidos. E portanto, e por que não referir também a situação dos Açores. O arquipélago dos Açores é um ativo estratégico tanto para Portugal como para os Estados Unidos, num cenário em que continuamos a ser aliados, e até neste contexto de expansionismo territorial norte-americano, de quase neocolonialismo, eu entendo que seja importante para Portugal tentar manter boas relações com os Estados Unidos. Agora, será que isso implica dar carta branca para as bases militares portuguesas serem utilizadas de qualquer forma pelos Estados Unidos? Não há um mínimo de assertividade que o governo português possa ter em relação a Washington? E sim é uma discussão mais política. Agora, o facto de Portugal ser um dos maiores aliados dos Estados Unidos na Europa, independentemente das cores políticas, isso é perfeitamente normal. Pedro, um abraço. Da nossa parte é tudo por hoje. Até para a semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.